Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Você é um cristão, uma cristã cheia do Espírito Santo? Os homens que estão aqui são homens cheios do Espírito Santo? E as mulheres que estão aqui são mulheres cheias do Espírito Santo? Nós temos um homem que se destaca entre os diáconos eleitos. Eram 7. Mas o texto bíblico, Lucas escrevendo aqui, Atos dos Apóstolos, ele gasta mais que 2 capítulos para falar de Estevão. Eu fico pensando, se a Bíblia tivesse sendo escrita hoje, como iriam relatar ou falar a nosso respeito. Estevão foi o primeiro diácono da igreja. Estevão foi o primeiro mártir da igreja. E o título da palavra do sermão de hoje é Evidências de um cristão cheio do Espírito Santo. Evidências de um cristão cheio do Espírito Santo. O que se espera de nós que recebemos a Jesus é que sejamos homens e mulheres plenos da presença do Espírito Santo. E eu convido a você a olhar juntamente comigo para Estevão, este homem cheio do Espírito Santo. E vamos ver no que nós nos assemelhamos. E no que eu e você precisamos ser diferentes. Observem que no capítulo 6, no versículo 3, diz assim: Mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. E a primeira verdade que eu vejo aqui em um homem, uma mulher, que são cheios do Espírito Santo, é que essas pessoas são pessoas de boa reputação. Boa reputação é um caráter irrepreensível. Boa reputação são homens e mulheres de vida reta. São homens e mulheres de vida santa. São homens e mulheres que adquirem credibilidade por parte de um grupo pelas suas atitudes cotidianas. Mas no início de Atos dos Apóstolos, a palavra de Deus nos diz que a igreja de Atos dos Apóstolos de Jerusalém, a igreja primitiva, ela crescia, porque aquele povo tinha compromisso com Deus. Eles viviam em unidade, em comunhão, e eles desenvolviam a vida de oração. E diz que eles contavam com a simpatia de todo o povo, e enquanto isso, o Senhor acrescentava dia a dia aqueles que iam sendo salvos. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo são homens e mulheres de boa reputação. E há algumas características que nós podemos ver em Estevão, que devem fazer parte de homens e mulheres de boa reputação. No versículo 5 do capítulo 6 diz assim: O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé. Homem cheio de fé. Pessoas de boa reputação, que têm Jesus como Salvador, são homens e mulheres de fé. Vivem pela fé, têm convicção de salvação pela fé. E o texto diz ali então que era cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Mas a Bíblia também diz que estes homens eleitos eram homens cheios de sabedoria. Homens e mulheres plenos do Espírito Santo são homens e mulheres que têm sabedoria. E parece que existe uma confusão, porque muitos acham que sabedoria é conhecimento. E nós podemos conviver com pessoas que têm muito conhecimento, mas são tolas, porque não agem com sabedoria. Uma pessoa sábia é uma pessoa que tem o direcionamento de Deus, a sabedoria de Deus, ao aplicar o conhecimento. Diz a palavra que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aí, temor ao Senhor é zelo, é compromisso com as coisas de Deus.
Homens e mulheres cheios do Espírito Santo são homens e mulheres que desenvolvem o seu relacionamento com Deus. Todos os dias ele faz o seu TSD, o tempo a sós com Deus. Medita na palavra, tem vida de oração, tem vida reta, não negocia princípios, se envolve na vida da igreja, desenvolve a prática da oração e da adoração, porque quer ter relacionamento com Deus, temor ao Senhor. Estevão, homem cheio de sabedoria. Mas Estevão também, nós podemos dizer que é um homem de boa reputação, porque nós podemos ver um homem cheio de graça. Aqui no versículo 8 do capítulo 6 diz assim: Estevão, cheio de graça e de poder. Cheio de graça. Pessoas que têm graça, que são cheias de graça, elas transbordam a beleza de Cristo. Têm doçura nas suas atitudes. E isso é evidente quando nós lemos as virtudes do fruto do Espírito, porque lá diz que entre as virtudes do Espírito, nós temos mansidão, nós temos domínio próprio. No entanto, muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que se dizem plenas do Espírito, mas são pessoas amarguradas, iracundas, ranzinzas, agressivas, confliteiras. Pessoas que dificilmente você vê em paz. Onde está? Acaba arrumando encrenca. Mas Estevão, um homem de boa reputação, cheio de graça, a doçura de Cristo era vista na atitude desse homem. Mas não diz apenas cheio de graça, mas diz cheio de graça e poder. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo são usados como Estevão para fazer sinais, prodígios, maravilhas, porque é incoerente dizer que tem o Espírito Santo e não ter o poder. Por isso que nas nossas células nós temos o momento da cadeira do milagre. Não é a cadeira que faz milagre, é Deus, mas é o local onde as pessoas sentam. E nós impomos as nossas mãos. Quem crê que recebeu a Jesus, recebeu o poder do alto, exerce a autoridade que é no nome de Jesus. Repreende a enfermidade, clama por milagres, clama pelo sobrenatural de Deus. E Deus já tem dado alguns sinais do grande avivamento que Ele tem trazido para a nossa igreja, para a nossa cidade, para a nossa terra. Nós já temos ouvido alguns testemunhos que antes eles eram incomuns a nós, como tem acontecido. Nós temos ouvido o testemunho de cura de AIDS, de cura de câncer, coisas incomuns que Deus tem feito no nosso meio. Irmãos e irmãs, quando nós começamos aqui com 1 quilo do amor, primeiro quilo do amor, nós tivemos 200 e poucos quilos. Homens cheios do Espírito Santo têm um coração doador. Não é por acaso que Estevão foi eleito para socorrer as viúvas que não estavam tendo alimento em suas mesas. Algo chamou a atenção daquela igreja, daquele povo, para eleger Estevão, junto com os demais diáconos, para socorrerem as viúvas que estavam passando por necessidade. Naquela época não tinha pensão. E se as viúvas fossem pobres, os filhos não cuidassem, elas precisavam de alguém que socorresse. E aí entra o papel da igreja, de socorrer os aflitos, os necessitados, aqueles que não têm alimento à mesa. Sinais de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo têm alegria em contribuir, têm alegria em participar da vida da igreja. E utilizam e exercem a autoridade que há no nome de Jesus, cheios de poder. Eu e você precisamos cada vez mais declarar o poder de Deus sobre a vida de pessoas, orar por elas, crer no sobrenatural de Deus. Porque Estevão, o texto diz que sinais e prodígios eram feitos através dele. Um homem e uma mulher que são cheios do Espírito Santo, eles são cheios de coragem. Homem e mulher de boa reputação são cheios de coragem. No capítulo 7, versículos 51,
a 53. Olha o que diz ali, 7, 51 a 53. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério dos anjos e não a aguardaste. O capítulo 7, Estevão faz um sermão, relembrando vários momentos. Ele fala de Abraão, ele fala de José, ele fala de Davi como o rei messiânico. E aqui ele chega ali para o Sinédrio, diante do Sinédrio, a autoridade máxima do seu país. O Sinédrio era composto por 71 homens, o sumo sacerdote e mais 70 homens que julgavam causas. E ali estava então Estevão sendo acusado diante da Suprema Corte do seu país. E ele, correndo o risco iminente de morte, ele não retrocede. Ele diz para aqueles homens: vocês matam profetas, vocês resistem ao Espírito Santo. Ele não se acovarda e ele prega a palavra com autenticidade, coragem, diante da morte iminente. Ele estava no corredor da morte. Não é alguém que estava numa praia de férias, num spa, em lazer. Ele estava tendo o prenúncio da sua morte. Mas ele não retrocede. Ele é firme na sua convicção de fé. Homens e mulheres de boa reputação, cheios do Espírito Santo, são homens e mulheres que não negociam princípios, são firmes na sua conduta, no seu caráter, não retrocedem, têm palavra firme. Mas homens e mulheres cheios do Espírito Santo, quais são as evidências? Primeira evidência, de boa reputação. Segunda evidência, cristãos cheios do Espírito Santo, eles são conhecidos pelas suas atitudes, pelas suas obras, por aquilo que empreendem, por aquilo que realizam. São homens que quando você olha para a vida deste homem e desta mulher, você vê o fruto do Espírito, a evidência na sua prática cotidiana. Homens, talvez como diz na Galeria da Fé, dos quais o mundo não era digno. Estevão, ele fazia sinais e prodígios. E sabe de uma coisa? O Sinédrio, aqueles homens que o julgavam, eles poderiam até não concordar com as atitudes de Estevão, mas eles não podiam contestar as obras, os sinais, os prodígios. Homens e mulheres de fé. As pessoas podem até não concordar. As pessoas podem até se opor. Mas elas não podem negar os sinais e prodígios que são realizados, que Deus usa na vida deste homem e desta mulher. Irmãos e irmãs, nós estamos nessa grande peitada das 1000 vidas. Parecia impossível. Nós já ultrapassamos as 850 vidas. E nós vamos com tranquilidade ultrapassar as 1000 vidas. E isso é só o começo. Só o começo. Pode glorificar o Senhor. Sabe por quê? Homens e mulheres de fé, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Deus vai acrescentando à medida que dizem: eis-me aqui. Estevão, eles poderiam não concordar com as obras deles, mas o fruto, os sinais, os prodígios eram inquestionáveis. E sabe, irmãos e irmãs, muitas vezes nós queremos ver os milagres das curas, do sobrenatural de Deus, mas o maior de todos os sinais, diz a Bíblia, é o sinal de Jonas. E qual é o sinal de Jonas? Conversão, arrependimento da velha vida e a vida entregue a um único caminho que leva a Deus, Jesus Cristo.
Este é o maior sinal de todos. E se Deus tem acrescentado, isso é sinal de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Por isso eu encorajo você a buscar mais de Deus, a desenvolver a vida de oração, a se envolver na torre, a participar da alvorada, a ter tempo de dedicação, conhecimento, santidade, retidão, porque a colheita será mero resultado de homens e mulheres comprometidos com o Senhor. Homens cheios do Espírito Santo, mulheres cheias do Espírito Santo, é inquestionável. Parecia impossível, mas Deus está entregando a vitória nas mãos do seu povo. Nós vamos ultrapassar em nome de Jesus as 1000 vidas, faltam 150, e eu creio que você está orando, você está agindo, você está dizendo: Senhor, eis-me aqui. Agora, quem vai convencer é o Espírito Santo. Ele vai completar aquilo que nós não podemos fazer. Amém? Então, o maior de todos os sinais, vida se rendendo. Você lê sobre as histórias do avivamento. Avivamentos não necessariamente são marcados por curas, por milagres, pelo sobrenatural. Isso é resultado. Na verdade, avivamento, nós vemos multidões arrependendo da velha vida, tomando uma posição de um concerto diante do trono da graça, entendendo que Jesus é o único mediador. Quando nós vemos homens e mulheres comprometidos com Deus, nós olhamos para essa vida, é evidente que essa pessoa, cheia do Espírito Santo, tem grandeza de alma, tem um coração perdoador. O fruto é evidente, o sinal é evidente. No capítulo 7, versículo 60, nós podemos ler ali: então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Queridos, Estevão estava prestes a morrer. Ele levou pedrada até quase sucumbir. E agora, próximo a parar de respirar, ele tem a mesma atitude que teve o seu mestre Jesus. Jesus, diante da multidão que cuspia, que zombava, que lançaram sorte das suas vestes, e ele foi exposto publicamente. Jesus, olhando para aquela multidão, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Estevão, homem cheio do Espírito Santo, ele também chega diante daquele povo, e ele diz: Pai, não impute a eles esse pecado. Coração perdoador. Há pessoas que têm se tornado amarguradas, tristes, abatidas, azedas, ranzinzas, porque estão guardando um baú de mágoas. Tem carregado rancor por longa data. Quem é cheio do Espírito Santo, libera perdão. Olha firmemente para o autor e consumador da fé. Esquece das coisas que para trás ficam. As coisas velhas ficam para trás. E eu avanço para aquelas que estão diante de mim. Coração perdoador. Um coração perdoador é algo que faz parte. É uma obra, é uma atitude evidente na vida de um homem, de uma mulher, cheios do Espírito Santo. E essa pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela pode experimentar uma paz que supera todo entendimento. Quem não perdoa, vive angustiado, preso e amargurado. Mas aquele que perdoa, ele experimenta a paz de Jesus. A paz que supera a todo entendimento. Nós podemos ver aqui no versículo 15 do capítulo 6, diz assim: todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto, como se fosse rosto de anjo. Viram o seu rosto, como se fosse rosto de anjo. Prestem atenção nisso. Do que Estevão estava sendo acusado diante do sinédrio? De violar a lei, de querer ser maior que Moisés, de contestar aquilo que Moisés recebeu lá no Monte Sinai, de ser um opositor do projeto de Deus, da vontade de Deus para o seu povo. Mas Deus exalta
a Estevão, um homem cheio do Espírito Santo. Como que Deus exalta? Diante daquele povo que não estava compreendendo, Deus dá a Estevão algo semelhante àquilo que aconteceu com Moisés. Diz a palavra de Deus que quando Moisés desceu do Monte Sinai, onde recebeu as tábuas da lei, o rosto dele brilhava como de anjo. E aqui acontece o mesmo. Deus dizendo: olha aqui, Sinédrio, todos vocês que estão aqui, Ele não é contra, Ele é a favor. Ele está dizendo a verdade e não mentira. Diante da morte, do risco de morte, Estevão mantém a serenidade, rosto como de anjo. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo, ainda que corram o risco de morte, por pregar a verdade, o Evangelho, pregar a Cristo, tenha paz, tenha tranquilidade diante daquela situação. O que Deus estava dizendo ali é: Ele está interpretando corretamente a lei. Estevão, homem cheio do Espírito Santo. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo são pessoas de boa reputação. As obras na vida dessa pessoa, o fruto do Espírito, é inquestionável. É inquestionável. Mas homens e mulheres cheios do Espírito Santo são homens e mulheres que têm unção e sabedoria ao proclamar a palavra. Vejam capítulo 6, versículo 10. Capítulo 6, versículo 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. E não podiam resistir à sabedoria e o Espírito pelo qual ele falava. Quando Estevão, diante do Sinédrio, proclamava a palavra, pregava a palavra, o que era evidente ali não era talvez um grande curso de oratória que ele havia feito. Quem sabe tivesse feito um curso para falar em público, estratégias para uma boa comunicação. Não era isso. Era a presença do Espírito Santo que impactava os corações. Assim como os discípulos a caminho de Emaús, quando Jesus falava com eles, lhes ardia o coração. Assim também, quando Estevão pregava, as pessoas eram impactadas pela palavra que saía dos lábios e não podiam resistir a essa palavra. Deus está convocando uma igreja santa, um povo pleno do Espírito Santo. Conta a história da humanidade, do cristianismo, dos avivamentos, que Jonathan Edwards pregou certa vez o grande sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado. Ele chegou na sua igreja e ele pregou aquele sermão. E a sensação dele é que o sermão batia e voltava. Não encontrava lugar nos corações. Não havia transformação. E ele, indignado com aquela situação, ele voltou para sua casa, entrou no seu quarto. E ele passa uma semana em jejum, oração, consagração, clamando: Senhor, quebranta os corações, provoca arrependimento, muda a atitude desse povo. E depois dessa semana de santificação, de busca de Deus, ele chega no próximo domingo na igreja, à noite, ele debruça sobre a tribuna, afrouxa o nó da gravata e ele começa a ler o sermão. A uma altura do sermão, as pessoas começam a se segurar nos bancos, a abraçar as colunas daquele templo, gritando e clamando a misericórdia de Deus, porque se reconhecem pecadoras, se arrependem das suas práticas, tomam uma posição diante de Deus de um concerto, depositam a sua fé no Senhor Jesus como o único caminho ao trono da graça. Experimentam um grande mover do Espírito Santo de Deus. Qualquer pessoa que tenha acesso à internet,
pode acessar a esse sermão. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Está pronto o método que foi utilizado por Jonathan Edwards. Mas posso te dizer uma coisa? Talvez se você pegar aquele sermão e for pregar, o resultado não será o mesmo. Porque o que Deus usa são homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Ele não usa métodos, ele usa pessoas que entregam a sua vida totalmente ao controle e ao domínio do Espírito Santo. Um homem e uma mulher que são cheios do Espírito Santo. A palavra pregada, ela pode causar duas reações: quebrantamento na vida de pessoas crentes, ou resistência no coração de ímpios. No capítulo 7, versículo 54, diz assim: ouvindo eles isto, enfureceram-se no coração e rilhavam os dentes contra ele. Um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, quando prega, pode trazer quebrantamento no coração de crentes. Mas pode ser que muitos ímpios possam ter o seu coração enrijecido, cauterizado. A pergunta a mim mesmo e a você é: o que a palavra que tem sido pregada tem causado no meu coração, no seu coração? Quebrantamento, ou nós temos ignorado, e isso tem cauterizado o nosso coração, nos tornando insensíveis? O Sinédrio preferiu matar o pregador ao ouvir a palavra. O que eu e você temos feito com a palavra que tem sido pregada a nós? Homens e mulheres cheios do Espírito Santo são homens e mulheres que, quando ouvem a palavra, tomam uma posição de conserto, porque ela traz quebrantamento. E por fim, homens e mulheres que são cheios do Espírito Santo são homens e mulheres que a sua vida é movida por fé. Não por aquilo que vem, mas pela fé. Versículo 55 do capítulo 7 diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Irmãos e irmãs, prestem atenção. Eles estavam num lugar fechado. É impossível, aqui nós não conseguimos ver o céu. Eles estavam reunidos junto com o Sinédrio. Mas agora, Estevão vê algo que é incomum a outros, que não são cheios do Espírito Santo. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo andam pela fé, creem naquilo que é incomum para as demais pessoas. Ele vê os céus abertos e a glória de Deus. E olha que coisa tremenda. Porque homens e mulheres cheios de fé, eles são visionários. Eles creem no sobrenatural de Deus. Mas eles têm experiências únicas com o seu Deus. Porque o texto continua no versículo 56. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Essa é a posição de Jesus no céu. Ele está assentado à destra de Deus. Mas na visão de Estevão, Jesus está em pé. Sabe por quê? Homens e mulheres que se rendem, que se curvam, que se entregam até a morte, que caem, talvez mortos ao chão, por amor a Cristo. Cristo se coloca de pé para recebê-los no trono da graça. Jesus estava em pé para receber a Estevão. E continua os versículos.
ouvidos. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos, e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Agora, Estevão, ele diz: Senhor, eu combati o bom combate, eu cumpri a carreira, eu fui fiel, eu não retrocedi. Senhor agora vai me acolher. Meu corpo vai virar pó, mas o meu espírito vai para Deus. Agora eu vou experimentar a plenitude de alegria. Toda a dor, todo o sofrimento se passou. Agora eu vou experimentar da companhia plena do meu Mestre, do meu Salvador, do meu Rei. E ele diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo não têm medo da morte. Porque se eu e você temos medo, significa que nós estamos sendo incrédulos. Nós não cremos, de fato, que Jesus é o nosso Salvador. Porque quem tem Jesus como Salvador, tem a segurança da vida eterna, tem a esperança da vida eterna. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo, quais são as evidências? Quais são as evidências? São homens e mulheres que são conhecidos pela sua boa reputação. São homens e mulheres que são conhecidos pelas suas atitudes, pelas suas obras, são inquestionáveis. Homens e mulheres que são plenos do Espírito Santo se evidencia pela unção e sabedoria na proclamação, na pregação da palavra. Homens e mulheres plenos do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, se evidencia porque são movidos pela fé em Jesus, não pelas circunstâncias. Eu repito a pergunta feita no início. Eu e você somos cheios do Espírito Santo? As mulheres que estão aqui são mulheres cheias do Espírito Santo? Os homens que estão aqui são homens cheios do Espírito Santo? Cheios de fé, de sabedoria, de poder, de coragem, de ousadia. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Fechem os olhos. Espírito Santo de Deus, nós queremos ser homens e mulheres cheios, plenos da presença do Senhor Espírito Santo. Homens e mulheres que não se acovardam, ainda que corramos risco de morte. Homens e mulheres ousados na proclamação do Evangelho. Completa esta palavra em cada coração, Espírito Santo. Aplique em nome de Jesus. Em nome de Jesus.